E o verso de número 9, o texto nos diz assim: a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o texto que, ao longo da programação, nós estamos aí fundamentados, falando um pouco, evidentemente, de forma muito saliente, sobre a história dos israelitas, E se falar da história dos israelitas, não é? Esse texto é muito direcionado aos israelitas. Como fazer uma aplicação à nossa vida? Uma vez que esta palavra foi dita por volta do ano 520, antes de Jesus Cristo. O que a construção ou a reconstrução, a destruição do templo tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco? Ora, eu quero te convidar então para que trilhemos aqui os caminhos das Escrituras, evidentemente buscando o auxílio santo do Espírito de Deus, o auxílio do Espírito Santo de Deus, porque nas palavras de Jesus Cristo, quando Ele viria, Ele então nos guiaria em toda a verdade, em toda a verdade. Isto é muito salutar, é muito necessário estarmos aqui tendo a revelação à luz da ação bendita do Espírito Santo de Deus. Veja, meu amado telespectador, agora eu quero aqui fazer falar uma linguagem figurada. Até então, nós falamos de uma história bíblica envolvendo a nação de Israel. Não é? O primeiro templo foi construído por Salomão. Esse primeiro templo foi destruído pelo exército babilônico. Tudo se destruiu, se desfez, não é? Os muros, os portões, as casas, as residências. 70 anos depois, a profecia se cumpre, então agora os israelitas são trazidos de volta para Jerusalém para reconstruir. O templo também foi reconstruído, ainda que numa dimensão menor, mas Deus falou aqui, não é? A glória desta última casa será maior que a da primeira. Neste lugar, onde houve ausência de paz, eu darei a paz. Eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essas duas coisas, não é, que Deus fala sobre acontecer, é que eu quero chamar a sua atenção. Na verdade, quando Deus diz: a glória desta última casa será maior que a da primeira, é uma palavra que Deus está trazendo de realidade, de manifestação, de presença de Deus, de intensidade, de glória de Deus, para também motivar os israelitas a viver uma vida realmente firmada, aliançada, de obediência na presença de Deus, Eu quero dizer a você que todos nós fomos gerados num plano de Deus, num querer de Deus, mas por N motivos, por muitas razões, o homem, de forma muito natural, tem se distanciado da presença de Deus, perdendo a sua essência, perdendo a sua graça, perdendo a presença de Deus, o agir de Deus, o manifestar de Deus, deixando de vivenciar realidades benditas, sobrenaturais e gloriosas que Deus disponibiliza, que Deus tem alegria, que Deus tem prazer em manifestar de forma muito intensa a favor dos homens, na vida dos homens. E aí é por este caminho que eu te convido para trilharmos diante do Senhor. Esta palavra, quando aqui é dita por Deus através do profeta Ageu, a glória desta última casa será maior que a da primeira,
Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Deus está falando com todas as pessoas que desejarem ouvir a sua voz, que derem abertura para poder ouvir a voz de Deus. Deus está dizendo que num processo de restauração que o homem, porventura, venha vivenciar na sua presença, um processo de novo nascimento, de restauração espiritual, que ele venha experimentar a intensidade da sua glória. Na última obra, na última casa, será maior, será mais intensa do que na primeira. É importante nós colocarmos o nosso coração e atentarmos para isso. Eu acabei de dizer em instantes passados que a sociedade hoje ela tem uma ausência de paz. Ela vive, na verdade, uma realidade de caos, de confusão, de conflito, de desrespeito, de egoísmo, de falta de Deus. Mas quando o homem é restaurado, não é? E para que esta restauração aconteça, o homem precisa posicionar-se diante de Deus. O homem precisa posicionar-se diante de Deus. E para que isso aconteça, ele precisa simplesmente dar ouvidos à palavra de Deus, dar ouvidos à voz de Deus. Como que aconteceu a reconstrução do templo? Porque em Babilônia estando, Daniel, o profeta, ele foi analisar as Escrituras, ou seja, ele foi ouvir a voz de Deus. Ele tinha o hábito de falar com Deus 3 vezes por dia e ele tinha o hábito também de examinar as Escrituras. Olha o que Jesus nos fala no capítulo 5 e o verso 39 do Evangelho de João. Veja se isso não há sintonia do Espírito de Deus na palavra lá, na experiência de Daniel, agora falada aqui, retratada por Jesus Cristo, capítulo 9 e o verso de número, capítulo 5 e o verso de número 39. Quero fazer a leitura com você, amado telespectador, sobre esse texto. Olha o que Jesus nos fala. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Daniel foi examinar as Escrituras, e ele entendeu, Deus a ele deu revelação, que o cumprimento daquela profecia de que 70 anos, após 70 anos, eles retornariam para reconstruir, havia chegado. Se este homem, não é, tão especial, chamado Daniel, não tivesse examinado as Escrituras, talvez Deus tivesse que utilizar ou despertar outra pessoa para fazer esta análise. Mas ele foi para as Escrituras, ele foi para as Escrituras. É nisto que está a manifestação do poder de Deus. É nisto que acontece o verdadeiro avivamento na presença de Deus. Quando as pessoas retornam para a palavra de Deus. Quando as pessoas vão examinar as Escrituras, como Jesus aqui recomenda, como Jesus aqui nos ensina. Quando alguém chegou para Jesus, não sabendo lá, uma mulher casou-se com 5 maridos, eles morreram no reino dos céus, com quem ela iria estar? Qual seria o marido dela no reino dos céus? E aí Jesus diz assim, vocês errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando o homem não conhece as Escrituras, ele está em trevas, está às cegas, não está compreendendo aquilo que realmente Deus tem para a sua vida. E aí a glória não pode se manifestar, a glória de Deus não pode se manifestar. Então, quando o homem vai para as Escrituras e ele examina as Escrituras e aplica, guarda, observa, se aliança com Deus por meio das Escrituras, então esta palavra
de forma muito linda, de forma espiritual, ela se manifesta na vida da pessoa. Quando então Deus, através do rei Dario, permite o retorno dos israelitas, eles reconstroem o templo e verdadeiramente esta palavra se cumpre na vida dos israelitas. E esta palavra Deus deseja cumprir na tua vida, amado telespectador, uma vez que nós experimentamos esta completa, total e verdadeira restauração espiritual, que só é possível por meio das Escrituras sagradas, observando a palavra, vivendo a palavra, guardando a palavra e, sobretudo, estando em aliança de fidelidade com o Senhor nosso Deus. E então diz ele, e neste lugar eu darei a paz. Que Deus te abençoe verdadeiramente, que o Espírito Santo possa trazer revelação ao teu coração, abençoando de forma sobremaneira a tua vida. Chegamos ao final e eu quero, nesse instante, orar com você. Senhor Deus, amado e eterno Pai, no nome santo de Jesus, eu te louvo pelo privilégio de estar comunicando a tua palavra, que o nosso telespectador seja grandemente abençoado pela ação poderosa e fiel da tua palavra. Eu rogo também pela cidade de Ponta Grossa, pelas autoridades constituídas, de uma parte a outra, esta cidade experimente o mover santo e bendito e salvador do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Se o nosso Deus permitir, nós estaremos aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. E eu quero novamente declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.